Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um dia de consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Lembrando que esse livro aqui, o link dele está na descrição do vídeo, assim também como as orações cotidianas estão na descrição do vídeo. Seguimos hoje, novamente, aqui de dentro do carro e rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje estamos no 10º dia de consagração a São José. E no dia de hoje, o título é o seguinte: Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: Como me agrada chamar São José de patriarca dos cristãos e de eleito de Deus. Como não dar a ele este título venerável? Ele, que desempenhou um papel tão importante nos mistérios da nossa regeneração espiritual? Fecha aspas. Opa. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. A palavra patriarca significa pai, o que todos os patriarcas do Antigo Testamento prenunciaram e todos os pais cristãos são chamados a refletir é a luz paterna de Deus, brilhando por meio da paternidade de São José. Depois de Cristo, São José é o maior de todos os patriarcas. Ele é o maior de todos os pais. O Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte também: Imagina a santidade de todos os patriarcas de outrora, aquela longa linhagem de gerações sucessivas que é a escada misteriosa de Jacó, culminando na pessoa do Filho de Deus. Vê quão grande era a fé de Abraão, a obediência de Isaque, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão. Depois de ter formado a opinião mais elevada destes santos, lembra-te de que José está no topo da escada, à frente dos santos, dos reis, dos profetas, dos patriarcas, que ele é mais fiel do que Abraão, mais obediente do que Isaque, mais generoso do que Davi, mais sábio do que Salomão, enfim, tão superior na graça quanto próximo da fonte, Jesus, adormecido em seus braços. Cara, que fantástico essa colocação, fecha aspas. Que ele faz uma comparação das virtudes de todos os descendentes, ou melhor, né, dos antepassados de São José, e nele culminam todas as virtudes, aqueles que a gente, né, de Davi, de Salomão, sabedoria. Então, e é interessante porque quando a gente busca compreender esses outros profetas aqui, a gente vai perceber que cada um deles trouxe uma virtude para que a gente pudesse aprender algo, né? E São José, ele traz todas elas, e é o que ele fala aqui. É incrível, né? Como que eu tenho dito, né? Como as escrituras elas são perfeitas, né? São José é o reflexo do Pai das Luzes. Na carta de Tiago, lemos o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 17, está aqui. Toda dádiva excelente, todo o dom perfeito vem do alto e desce do Pai das Luzes, no qual não há mudança nem sombra de vicissitude. Fecha aspas. No princípio, Deus criou as grandes luminárias nos céus, o sol, a lua e as estrelas. Sem luz, a criação estaria em trevas. No Novo Testamento, o Pai estabelece uma nova criação em Cristo. Por meio de Cristo, o Pai coloca sua vida, amor e luz divinos em nossos corações.
São José e sua paternidade desempenham um papel muito importante no maravilhoso plano de Deus. São José é o reflexo perfeito do Pai das Luzes e nos ajuda a receber a luz de Cristo. São José é um portador de luz trazendo Jesus, a verdadeira luz do mundo para nós. São José o ajudará a viver na luz de Deus. Você é um filho da luz. Como cristão, Jesus lhe dá uma participação em sua luz, fazendo de você a luz do mundo. Ele pede para ver Mateus capítulo 5, 14 a 16. Mateus capítulo 5. De 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Vós que sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo. E é o que ele fala, né? Que São José o ajudará a viver na luz de Deus. Você é o filho da luz. Como cristãos, Jesus lhe dará uma participação em sua luz, fazendo de você a luz do mundo. Tessalonicenses também diz o seguinte: todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite, nem das trevas. Efésios também. Outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. O que a gente está estudando é Luz dos Patriarcas. Porque ele está trazendo aqui as passagens da Bíblia que mostram que nós devemos ser a luz do mundo. Todos sois filhos da luz e filhos do dia, que é o que Deus quer para nós. E por que ele diz que São José é a luz dos patriarcas? O lumen patriarcharum aterroriza Satanás. Na versão latina da ladainha de São José, o título Luz dos Patriarcas aparece como Lumen Patriarcharum. O demônio odeia São José e sua luz. O outro nome de Satanás é Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer perdeu a luz por causa de seu orgulho e desobediência. Desobediência a Deus. Agora vive em trevas perpétuas e abomina a luz. Satanás teme seu pai espiritual, porque São José é uma criatura humilde de carne e osso, o reflexo perfeito do Pai das Luzes. São José é um verdadeiro e eterno portador de luz, um ícone de Deus Pai. Ele fala aqui que São José é o verdadeiro... Não, antes. São José é uma criatura humilde de carne e osso, o reflexo perfeito do Pai das Luzes. São José é o reflexo... São José, uma criatura humilde de carne e osso, o reflexo perfeito do Pai das Luzes. São José é um verdadeiro e eterno portador de luz, um ícone de Deus Pai.
Depois de Jesus e Maria, não há ninguém que Satanás deteste mais do que São José. Fique perto de São José e caminhe na luz. Dá para entender agora, né? O Papa Bento XVI diz o seguinte: desejo dirigir uma palavra particular de encorajamento aos pais, para que tomem São José como modelo. Aquele que velou pelo Filho do Homem pode ensinar-lhes o sentido mais profundo da própria paternidade. E aqui, olha só, aqui a gente tem um ponto interessante que eu tenho falado desde o começo aqui, quando a gente começou a ler esse livro, porque São José, para a gente conhecer melhor ele e entender que ele para nós foi um grande pai, e aqui a gente olha e entende por que São José é uma criatura de carne e osso como nós, mas ele é o reflexo perfeito do Pai das Luzes, de Deus. E aí que Bento XVI ele fala isso, que ele pode ensinar o sentido mais profundo da própria paternidade, porque ele tem a luz diferente daquela de Satanás, que perdeu a luz por causa do seu orgulho e desobediência a Deus. E hoje eu, conversando com o meu compadre, eu falei o seguinte, que quando a gente não vê um pai submisso a Deus, quando a gente não vê um pai que não respeita a ordem de Deus, nós estamos ensinando para os nossos filhos que eles também não precisam respeitar o pai deles. Olha que profundo que é isso. Quando nós nos ajoelhamos para rezar e nos colocamos abaixo da obediência de Deus, os nossos filhos que se espelham em nós, eles veem que o pai deles é obediente. E se o meu pai, que é o meu herói, por mais podre que nós pais possamos ser, os nossos filhos pequenos sempre nos verão como heróis. E se os nossos heróis obedecem a um pai, eu devo obedecer. É assim que a cabeça da criança funciona, porque ela quer se espelhar em nós. Então, quando eu me ajoelho na missa, os meus filhos se ajoelham. Quando eu baixo a cabeça, quando eu faço a reverência, quando eles me copiam. E é esperado isso. E eles também vão aprender a ser obedientes a nós pais quando nos veem sendo obedientes a Deus. Porque é isso, Lúcifer perdeu a luz por causa do seu orgulho e da sua desobediência. E todo ateísmo, todo agnosticismo, E eu era esse cara. Eu não seguia nada do que era dito, o que vinha parecendo que era algo religioso. Eu era desobediente, porque eu estava revoltado com a igreja, eu era revoltado com a religião, com Cristo, não entendia, não conhecia. Eu abominava a luz, que é exatamente o que Lúcifer fez. Ele era desobediente a Deus. Agora vive em trevas perpétuas e abomina a luz. É isso que a gente, quando está perdido, é incrível isso, cara. Olha que perfeito que é isso aqui. Porque e talvez você pode analisar pensando comigo. Pegue todas aquelas pessoas que estão, de certa forma, afastadas de Deus, e a gente percebe nisso, né? Quando estão perdidas em vícios, em drogas, em álcool, pornografia, traição, bandidagem, roubo, ganhando dinheiro de forma ilícita, errada, viciada em joguinho, viciada na alimentação, compulsão alimentar. Tem tantas coisas que nos afastam de Deus, que essas pessoas, quando vem uma coisa para a vida delas, uma palavra do Evangelho, alguém que tenta ajudar, estender uma mão,
Normalmente, essas pessoas, elas abominam isso. Elas se falam, não, eu não quero porque isso é coisa da igreja, isso é coisa de Deus. Eu sei porque eu era assim. E toda vez que alguém queria iniciar um assunto, eu pensava, ai, que saco, cara, né? E aí, a gente vai percebendo, essas atitudes são repetidas. Porque é o que o demônio quer, não é? Ele quer que a gente se pareça com ele, ele quer que a gente também perca a luz. Ele também quer que a gente fique longe da luz. E é uma lógica perfeita essa. Né? Não, eu não estou falando nem se você... Ah, mas eu não sei muito bem. Não, mas a lógica comprova, a lógica mostra pra gente isso. Que aqueles que estão distante de Deus, eles vão criar um bloqueio para que nada atinja eles. A luz não chegue. Eles vão construir um muro para que a luz não passe. Não é? Agora ele pede que a gente leia It ad Yosef. Vamos ver o que é isso. Página 171. It ad Yosef. O venerável Papa Pio XII fala o seguinte: se queres estar próximo de Cristo, dizemos outra vez, ide a São José. Fecha aspas. Qual é a união mais íntima que você pode ter com Jesus nesta vida? A resposta é fácil. O recebimento de Jesus na Sagrada Comunhão. A forma mais íntima que a gente pode ter de Jesus é na Sagrada Comunhão, na Eucaristia. Não é possível, nesta vida, ter com Jesus intimidade maior do que aquela obtida quando se recebe a Eucaristia na Santa Missa. O Santo Sacramento é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Você sabia que nem a paternidade terrena de São José não seria possível receber hoje em dia... Desculpa, li errado. Você sabia que, sem a paternidade terrena de São José, não seria possível receber hoje em dia o pão da vida? A São José foi confiado o papel de manter e proteger o pão sagrado para você. Explico. É provável que você conheça a passagem de Gênesis sobre os filhos de Israel que venderam um de seus irmãos como escravo. O irmão vendido como escravo se chamava José. Ele acabou levado pelos senhores até o Egito, muito longe de toda a sua família. O que lhe fizeram foi horrível e vergonhoso, mas Deus tinha um plano para ele. Inacreditavelmente, o faraó, rei do Egito, recebeu José em sua família, de modo que ele passou a ser considerado filho do faraó. José foi investido de grande autoridade. O faraó o encarregou de todos os celeiros do Egito. Na época, o Egito era considerado o maior produtor de grãos do mundo, e José fez um ótimo trabalho no armazenamento deles. Gênesis 41:49 diz o seguinte: foi tanta abundância do trigo que igualava a areia do mar, e a quantidade excedida toda medida. Fecha aspas. Embora os irmãos de José o tivessem vendido como escravo, Deus tinha planos maravilhosos para ele. Depois que José havia armazenado uma quantidade imensurável de grãos, surgiu uma severa fome no Egito e nos territórios circunvizinhos. Como resultado da escassez de comida, o faraó instruiu a todos no Egito: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Isso está em Gênesis 41:55. Olha só, de novo, né? Ide a São José. Ide a José, né? Não é São José. Ide a José. Que ele tem... Cara, perfeito. Que ele tem as chaves, né? Os tesouros que naquela época eram os grãos. E hoje a gente está dizendo que são os tesouros do céu. A fome tornou-se tão extrema que mesmo os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, viajaram para o Egito em busca de comida. Quando os irmãos se encontraram com o homem responsável pelos celeiros no Egito, tinham se passado tanto que eles não perceberam que estavam diante de seu próprio irmão, a quem tinham vendido como escravo.
Como todas as outras pessoas, eles achavam que José pertencia à realeza egípcia e por isso o trataram como seu senhor. Porém, José reconheceu-os. Para encurtar a história, José escondeu sua identidade, mas foi gentil e misericordioso com seus irmãos. Ele lhes deu grãos, enchendo as suas sacas, e assim eles puderam voltar com o bastante para seu pai, Israel. Por fim, José lhes revelou sua identidade e lhes ofereceu o perdão. Graças a José e ao seu papel como guardião dos grãos, inúmeras vidas foram salvas de fome e da morte. O relato do Antigo Testamento, além de verdadeiro, é uma prefiguração do outro José ainda maior, que levaria o seu filho, o pão celestial, em segurança para o Egito. São José preservou um alimento capaz de salvar o mundo inteiro. Cara, que fantástico isso! Nunca tinha pensado nisso, nessa analogia. São José preservou um alimento capaz de salvar o mundo inteiro. Lá, José preserva os grãos e mata a fome para salvar as pessoas da morte, da fome e da morte. Aqui, o José preserva o alimento que é, não dessa vez, o pão físico, mas o pão celestial. Cara, que fantástico. Capaz de salvar o mundo inteiro. São José, nosso pai espiritual, é muito maior que o José do Antigo Testamento. Nosso José foi o guardião do pão celestial. Seu desejo no céu é que todos os seus filhos comam o pão da vida eterna. E José lá, ele foi misericordioso com os seus irmãos. Olha isso, cara. E aqui José, ele é misericordioso com a gente porque ele quer que a gente alcance a vida eterna. São Lourenço de Brindisi diz o seguinte: o primeiro José, lá do Antigo Testamento, era santo, justo, piedoso e casto, mas este José o supera em santidade e perfeição, como o sol supera a lua. Fecha aspas. Deus enviou São José ao Egito para que de lá ele pudesse trazer o pão da vida às nações. São José salvou o pão da vida de Herodes. Ele o protegeu e preservou no Egito. E agora deseja que recebamos o pão da vida na Santa Missa. Diferentemente do trigo do primeiro José, o pão celestial de São José é mais numeroso que as areias do mar. O pão celestial é capaz de se alimentar todas as multidões e satisfazer todas as almas. São Lourenço de Brindisi diz o seguinte: o faraó soberano do Egito exaltou a São José e fê-lo o primeiro príncipe do reino, porque ele estocou o trigo e o pão e salvou a população de todo o território. Logo, José salvou e protegeu a Cristo, que é o pão vivo e dá ao mundo a vida eterna. Aqui ele fala o seguinte: fê-lo o primeiro príncipe do reino. E na ladainha a gente fala o quê? A gente fala algo parecido, né? Vamos voltar aqui, ele faz aqui. Ele constituiu o senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Pelo que eu entendi, não sei, pode ser que a gente entenda melhor isso lá na frente, mas essa parte da ladainha é o que é essa referência a São José, que ele constituiu o senhor de sua casa. Tanto a gente pode usar essa referência, pelo que eu estou entendendo aqui, de José lá do Antigo Testamento, que o faraó constitui José o senhor da casa dele, para que ele cuide dos grãos, e ele faz dele o príncipe de todos os seus bens. O faraó faz de José o príncipe dos bens dele. E no José e São José, pai de Jesus, ele também, Deus entrega, dessa vez não é o faraó que entrega para o José, mas Deus que entrega para São José, que ele constitui ele senhor da casa dele e faz ele príncipe dos bens de tudo que ele tem, que é o quê? Jesus.
Então, ele que cuida do pão da vida, enquanto o outro José cuidava do pão da carne. Cara, é muito fantástico isso aqui, cara. É muito fantástico. Se encaixa, né? Se encaixa tudo. O beato Papa Pio IX diz o seguinte: São José nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Fecha aspas. São Bernardo de Claraval diz o seguinte: se quereis ter uma ideia da grandeza de São José, considerai que por um privilégio divino ele mereceu o título de pai de Jesus. Refleti ainda sobre o fato de que o seu próprio nome, José, significa um aumento. E a gente viu lá no início, né? Nos primeiros dias, o significado desse nome. Tendo em mente que o grande patriarca José, vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, percebei que o nosso santo herdou não apenas seu nome, mas também seu poder, sua inocência e sua santidade. Porque guardou o trigo não para si mesmo, mas antes para o povo em tempos de necessidade. José foi encarregado de guardar o pão, não para si mesmo, mas antes para o mundo inteiro. Olha como as coisas fazem sentido. Lembra nos primeiros dias que a gente viu que São José agora estava sendo revelado pela igreja, e isso estava vindo à tona nos últimos 150 anos. Por que agora? Porque a paternidade nunca havia sido atacada de tal forma quanto está sendo atacada hoje. E olha isso. O José do Antigo Testamento nos mostra que ele guardou para tempos difíceis. Ele estava com muito estoque para tempos difíceis. Ele salvou as pessoas da morte e da fome. São José guarda o pão, que é Jesus, para a vida eterna. Ele guarda, ele protege para o momento certo. Ele guardou durante toda a vida, durante 30 anos, para o momento certo. E, de novo, ele agora aparece no momento certo, por momento de necessidade, em tempos de necessidade. Foi o que São Bernardo de Claraval disse, que lá atrás ele guardou para o tempo de necessidade e agora ele retorna para a gente, como em aparições, em visões, porque o momento pede. O momento de necessidade da igreja pede isso. Então, de novo, valida essa questão de que ele vem no momento de necessidade. Sem José, não teríamos o pão da vida na Eucaristia. Maria amassou o pão, entre aspas, né? Em seu ventre santo, ela preparou. São José amorosamente o preservou no Egito. Ele cuidou, ele protegeu, de fato, São José. Ele continua a guardar o pão da vida em cada tabernáculo pelo mundo. São José tornou possível que todos os seus filhos recebessem o pão da vida eterna. O venerado Funton Shin fala o seguinte: José continua encarregado de guardar o pão da vida. Fecha aspas. O mundo sofre hoje de uma fome moral e espiritual. Cara, olha o que eu estava falando antes. Almas têm morrido por falta de alimento espiritual. Corações despedaçados, casamentos arruinados, vidas destruídas, crianças assassinadas no ventre materno. Olha isso, cara. A verdade e o senso comum em completa escassez. A penúria espiritual e moral de hoje assola todas as nações, devastando a humanidade. Não há um só país que ela não tenha afetado. O que fazer? A quem recorrer em busca de alimento para as nossas almas? Gênesis 41,
versículo 55 diz o seguinte: e a resposta para essa pergunta: a quem recorrer em busca de alimento para nossas almas? Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Fecha aspas. Cara, e isso aqui é para mostrar para nós luz dos patriarcas. Por que nós devemos pedir para José? Porque ele é a luz dos patriarcas. O que aconteceu lá atrás com José se cumpriu no São José. E ele é a luz. É o que a passagem nos manda. Todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Mas o demônio quer. Ele quer que sejamos, ou que nós deixemos, ou nos afastemos, ou bloqueemos de receber a luz. Porque nós somos filhos da luz. Então, que fantástico. Que fantástico. E se você tem um momento de necessidade na tua vida, se tu tá passando um momento de necessidade, de uma falta de fé, ou de algo que tá te faltando na vida, a gente pode olhar para São José e entender agora por que aquilo que é pedido a ele, por exemplo, na vida profissional, na vida financeira, ou problemas... Porque nós homens, nós pais, provedores da nossa família, às vezes a gente vai encontrar dificuldade, né? A gente vai encontrar uma dificuldade financeira no trabalho, em construir a tua casa, em comprar o carro, em prosperar, em comprar de repente um bem, uma geladeira, uma máquina de lavar para tua esposa, ou às vezes vai faltar até a grana para comprar comida. E independente do que seja, São José, ele vai nos dar, se a gente pedir. Porque os irmãos dele, se São José é muito maior em virtude do que o José lá de trás, e os irmãos que venderam ele como escravo, sacanearam ele poderia ter todo o remorso do mundo. Mas ele ainda assim teve compaixão dos irmãos. Ele teve compaixão e deu a eles o que eles precisavam para matar a fome deles. Será que São José, que é muito superior, e nós que somos filhos, porque ele é nosso pai espiritual, assim como foi de Jesus, então ele é nosso pai. Nós que somos filhos, se estivermos precisando de algo e pedirmos, será que ele não nos atenderia? Com toda a sua compaixão, será que ele não rezaria por nós? Será que o filho dele, Jesus, não escutaria ele e pediria pelo que nós estivéssemos precisando? E aí eu diria até que aquela passagem que eu mencionei para vocês, que naquela homilia de domingo agora eu tinha ouvido. Se tu bateres na porta, tu serás atendido. E aí cabe a nós termos a humildade de nos colocarmos diante de Deus, de São José e pedir. Porque às vezes, e eu tenho esse problema, cara. Eu tenho esse orgulho, sabe? De quando eu preciso, eu ter que pedir para alguém me ajudar. Isso é um problema que eu tenho. E muitos homens têm isso. Porque a gente quer não precisar de ajuda.
Mas isso é uma falha, porque a gente tem que pedir ajuda. E às vezes a gente não quer pedir ajuda por orgulho. E Deus às vezes quer trabalhar esse nosso orgulho fazendo com que a gente se humilhe. Ele quer tirar isso de nós, esse orgulho. E a gente às vezes tem que fazer isso se humilhando. E às vezes é mais difícil a gente se humilhar verdadeiramente de coração do que se humilhar na frente dos outros, né? Porque às vezes é muito fácil a gente pedir ajuda para alguém. Ó, fulano, você pode me ajudar? Preciso fazer tal coisa. Ah, não, tudo bem, não posso. Mas quando a gente se humilha de coração e entrega isso para São José, entrega isso para Cristo e fala: sem você eu não sou e não consigo. Eu preciso de ti, eu preciso que tu me ajude. Então, rezemos e peçamos a São José que nos ajude a crescer nessa virtude de sermos humildes e pedir ajuda, deixarmos o nosso ego de lado, deixarmos a nossa soberba muitas vezes, de achar que não precisamos de ajuda, nem de ninguém, nem de nada. Às vezes, muitas vezes até que achamos que não precisamos nem de Deus. Que a gente possa pedir a São José que nos ajude nisso. E também colocar agora aquela tua intenção de maior necessidade, seja financeira, de saúde, de trabalho, seja aquilo que você estiver mais precisando. Se coloque em oração agora e peça a São José, porque se ele matou a fome de milhares de pessoas, ele agora está matando a nossa fome espiritual, eu tenho certeza que ele vai te ouvir. Assim como ele me ouviu também já, naquela primeira novena que eu falei para vocês, eu tenho certeza que ele não vai nos abandonar. Então coloque as tuas intenções para que você cresça em virtude e nas tuas necessidades pessoais também, naquilo. Verbalize, fale aquilo que você quer que ele te ajude a resolver na tua vida. São José, eu peço que tu interceda por mim e por todos aqueles que estão comigo nesse vídeo, nesse dia de hoje, que tu interceda por cada um, pelo desejo desse irmão que está me ouvindo, essa necessidade que para ele é algo importante, Senhor. E que se for para salvação dele, o Senhor possa interceder. Olhai também pelas nossas virtudes, como pai, como filho, como marido, como irmão, que o Senhor possa nos abençoar, que possamos crescer nessas virtudes, para que nos pareçamos cada vez mais com o Filho do Senhor, que projetou em nós, que sejamos a luz que o Senhor deseja. Afaste de nós todo o mal. Perdoe os nossos pecados para que a gente possa crescer. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta et tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta et tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae. Amém. Glória ao Pátri, et Filii, et Spiritus Sanctus, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Luz dos patriarcas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sejamos a luz que o Deus nos pede. Tá bom? Até o próximo vídeo. E não esqueça de convidar outros homens, outras pessoas a entenderem e conhecerem mais o fantástico São José, que eu estou admirado com cada novo dia que a gente está juntos aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau.